1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. É o texto da nossa reflexão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Eu vou ler numa outra versão, mas vocês podem acompanhar por ali. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, e todo o povo de Deus a uma só voz diz: Amém. Amém. Nós lembramos no dia de hoje da Páscoa cristã, da ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da grande vitória de Cristo sobre a cruz do Calvário, que nos garante uma vitória para a glória de Deus e por toda a eternidade. E talvez a mensagem mais significativa, depois da mensagem evangelística de salvação, seja a descrição da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Podemos ver esse fato descrito nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, ao terminarem seus relatos sobre a biografia de Jesus Cristo, falam explicitamente sobre a ressurreição. Mateus descreve a ressurreição como a prova irrefutável de tudo que Cristo ensinou. Isso que nós temos lá em Mateus 28, de 6, né? Como tinha dito. Marcos cita as aparições de Cristo também como prova de sua ressurreição. Ele morreu, todos viram ele morrer, e ele apareceu a centenas de pessoas. Lucas, por sua vez, faz uma conexão da ressurreição com o novo entendimento da verdade. Nós vemos ali o fato ali dos discípulos no caminho de Emaús e do novo padrão de vida que é proposto a partir da ressurreição de Cristo. E João, por sua vez, ele vê e apresenta a ressurreição como prova inequívoca da divindade de Cristo. De fato, nenhum ser humano viu a ressurreição de perto. Não tinha ninguém ali na hora que Jesus ressuscitou. Ninguém viu. Mas todos os que conhecem e que conheciam Jesus, principalmente os que viveram com ele, os seus contemporâneos, testemunharam que o túmulo estava vazio e que viram o Cristo vivo que surgiu em diversas ocasiões, logo após a sua ressurreição. Nós também precisamos, como aqueles crentes contemporâneos de Jesus Cristo, anunciar a verdade do Evangelho, que dá conta da ressurreição de Cristo, com toda a confiança e segurança. Podemos e devemos fazer isso sem nenhum constrangimento, até porque essa verdade faz toda a diferença entre a fé que nós professamos e a fé de outras religiões que existem no mundo. E isso eu falo sem querer menosprezar o entendimento religioso de nenhuma pessoa. Mas imagine uma conversa hipotética, e por aqui vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, entre um cristão e um muçulmano. Vamos pensar agora numa conversa hipotética entre um cristão e um muçulmano.
Seria mais ou menos assim. O cristão pega e fala: nós acreditamos que Deus se revelou aos homens. E o muçulmano responde: nós acreditamos nisso também. Depois o cristão diz: nós acreditamos que Deus se revelou em um livro, a Bíblia. E o muçulmano diz: nós também acreditamos que Deus se revelou através de um livro, o Corão. O cristão então diz: nós acreditamos que Deus se revelou em um homem, Jesus Cristo. E o muçulmano diria: nós também acreditamos que Deus se revelou em um homem, o profeta Maomé. E por último, nessa conversa, nós cremos que Jesus morreu para salvar os seus seguidores. E ele diz: nós também cremos que Maomé morreu por seu povo. E finalizando, o cristão diz: nós cremos que Jesus foi capaz de provar suas afirmações, porque ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E o muçulmano então não tem outra coisa a responder senão o seguinte: nós não temos informações sobre o nosso profeta depois que ele morreu. Deu para perceber? Que diferença! Como faz diferença, como isso pesa. Nenhuma religião tem um líder que tenha vencido a morte como Jesus Cristo. Aliás, vencido a própria morte. Por isso a ressurreição de Cristo, ela é e precisa ser sempre a nossa maior bandeira, nossa garantia de vitória sobre a morte, a ressurreição de Cristo. E eu quero, nesta noite, apresentar alguns motivos pelos quais nós devemos falar da ressurreição de Cristo em todas as nossas abordagens evangelísticas e missionárias. Isso nunca pode ficar de fora. E eu quero apresentar algumas razões para isso e gostaria que você me acompanhasse agora. Você que está em casa também, preste muita atenção nisso que nós vamos falar, porque faz toda a diferença crer e viver crendo na ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, nós devemos falar sobre a ressurreição de Cristo em nossas abordagens evangelísticas e missionárias, porque a Bíblia nos orienta a falarmos a esse respeito. É uma orientação bíblica. Não fomos nós que criamos esse argumento para poder convencer alguém de que a religião A é melhor do que B ou coisa dessa natureza, mas nós queremos apenas apresentar fatos a partir da Bíblia Sagrada, porque ela mesmo nos orienta. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 3 e 4, nós vemos que a palavra ressurreição de Jesus faz parte efetiva do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós lemos lá. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, Paulo pregando, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Quando uma pessoa prega que Jesus Cristo morreu, e nós vimos muito na chamada Sexta-feira da Paixão, a sexta-feira que o mundo todo lembra da morte de Cristo, nós não podemos parar a nossa mensagem neste assunto. Precisamos seguir adiante. Precisamos ir adiante e dizer: sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vive, porque um Salvador morto não pode salvar ninguém. Se ele não tivesse ressuscitado, ele seria um líder como qualquer outro líder de qualquer religião. Mas ele ressuscitou. E a nossa fé, se ele não tivesse ressuscitado, seria apenas mais uma opção religiosa, como qualquer outra. Agora, diferente dos demais líderes, ele está vivo.
e sentado à direita do Pai, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Glória a Deus. E o mais bonito disso tudo, que por conta do atributo exclusivo de Deus, da onipresença, Ele também está aqui agora no meio de nós. Você não pode vê-lo, ninguém está sentindo arrepio, mas Ele está no meio de nós. Nós cremos nisso pela fé. E essa deve ser uma das maiores ênfases do Evangelho de Cristo. Isso faz toda a diferença. Nos versículos 14 a 18 do texto de Paulo, que nós lemos em Coríntios capítulo 15, nós lemos o seguinte: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé e ainda estáis em vossos pecados. Mas Cristo ressuscitou. Cristo nos garante essa vitória. Ele nos dá a vitória. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, depois de 3 dias do sepultamento, encontraram lá um anjo que lhes disse, Mateus 28, de 5 a 7, o anjo respondeu e disse a mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, disse aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que Ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali os vereis. Eis que vô-lo tenho dito. Vão e digam, disseram os anjos, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Essa é a nossa vitória. Jesus Cristo vive e nós precisamos anunciar, porque as Escrituras nos orientam nesse sentido. Em segundo lugar, devemos falar sobre a ressurreição de Cristo em todas as nossas abordagens, ou pelo menos sempre que possível, tanto missionárias quanto evangelísticas, porque essa é uma verdade que foi revelada pelos profetas do Velho Testamento. Essa verdade foi revelada pelos profetas. Quando Pedro prega no dia do Pentecostes, e vemos isso lá em Atos 2, no versículo 27, ele faz uma citação ao texto de Salmo 16, versículo 10. Ele diz assim: pois não deixará minha alma no Seol, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Paulo também cita esse salmo em Atos capítulo 13, versículo 35. E esse fato da ressurreição, ele foi predito também por outros profetas. Nós lemos em Oséias capítulo 6, nos versículos 1 e 2, o seguinte: venham, voltemos a Javé. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas Ele vai atar nossas feridas. Em 2 dias Ele vos fará reviver, e o terceiro dia Ele nos fará levantar, e passaremos a viver na tua presença. Glória a Deus, numa alusão a Jesus Cristo, vencendo a morte no terceiro dia, fato que é corroborado pelo profeta Jonas, no capítulo 2, no versículo 1, e aí existe uma analogia muito grande da situação de Jonas com Jesus Cristo. E aí então, ali nós lemos, Javé enviou um peixe bem grande para que engolisse Jonas, e Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E ao terceiro dia, então, ele ressurgiu. Ele ressurgiu daquele peixe.
numa alusão verdadeira e profunda a respeito de Jesus Cristo. Isso é verdade. Isso não é uma fake religiosa, isso não é um misticismo religioso, mas isso é a mais pura verdade. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele está no meio de nós. Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento e por isso nós devemos anunciar essa verdade. Em terceiro lugar, devemos falar sobre a ressurreição de Cristo em nossas abordagens, porque além de ser uma verdade bíblica, ser compartilhada e revelada pelos profetas, também foi muito real para os apóstolos que seguiram Jesus, que caminhavam com ele. Paulo prega a ressurreição de Jesus em vários textos. Romanos capítulo 1, versículo 4, nós lemos: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo o Senhor. Em Romanos 6, no versículo 5, nós lemos também: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. E 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 3 e 4, nós lemos: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo pregou a ressurreição. Pedro também pregou a ressurreição. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, nós lemos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo por uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E no capítulo 3, no versículo 21, ele ainda diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação da boa consciência pura com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E aqui ele faz uma analogia do batismo. E a gente precisa entender o batismo. O batismo não salva ninguém, mas o batismo representa a morte e ressurreição de Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. É por isso que as igrejas evangélicas batizam. E essa cerimônia, para nós, ela não é um sacramento. Para nós, ela é uma simbologia muito importante, uma ordenança de Deus, mas uma simbologia. Porque nós não somos salvos quando somos batizados, mas nós somos salvos quando recebemos Jesus no nosso coração. João, o escritor de Apocalipse, ele pregou um Cristo ressuscitado. Em todo o capítulo 1 de Apocalipse, depois você pode ler, ele tem um vislumbre da ressurreição de Cristo, do Cristo ressuscitado, do Cristo transformado, com o corpo transformado, que nos garante a vitória e que nos dá a graça e a convicção de que um dia estaremos com Ele. Todos esses apóstolos, eles foram muito tímidos no começo. Antes da morte e ressurreição de Cristo, eles tinham até algum medo de falar sobre essas coisas. Existiam algumas brigas teológicas naquele cenário religioso, mas depois que eles viram o Cristo ressuscitado, depois que eles viram aquele que eles estavam com Ele quando morreu na cruz do Calvário, viram Ele ressuscitado, caminhando com eles, ensinando eles, durante mais 40 dias, eles se sentiram com muita coragem e determinação para pregar o Evangelho de Cristo e falar da ressurreição. Nós também precisamos ter essa perspectiva, ter essa visão e pregar o Evangelho de Cristo. Em quarto lugar, já caminhando para o final,
escapuliu. Em quarto lugar, devemos falar sobre a ressurreição de Cristo nas nossas abordagens por conta do que está revelado no seu conteúdo. Isso é muito importante para mim. A ressurreição, ela revela, acima de tudo, que Cristo tem poder sobre a morte. Amém? Ele tem poder sobre a morte. E Ele é a nossa vitória. Pela ressurreição, pela morte e ressurreição de Cristo. Hoje não somos mais escravos do pecado. Hoje temos a vitória sobre o pecado e, consequentemente, sobre a morte. Porque a morte perdeu o seu poder por causa da ressurreição de Cristo. Lemos em João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo, falando aos Coríntios, declara em 1 Coríntios capítulo 15, 21 e depois de 54 ao 57. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele venceu a morte. Nós cremos, portanto, que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Nos dará vida e nos dará vida eterna. E que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E que Ele ressuscitou para nos justificar. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Ao ressuscitar, Ele nos ressuscitou com Ele. É isso exatamente que Ele declara em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nosso lugar está reservado nos céus. E aqui na terra nós temos a alegria de viver para a glória de Deus. O poder da ressurreição é algo tão forte, irmãos, mas tão forte, que as forças das trevas soubessem o que elas não teriam crucificado Jesus Cristo. É isso que nós lemos em 1 Coríntios 2,8. O qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. O diabo pensou que estava se dando bem, mas ali foi o final de carreira para ele. Quebrou a cara, se deu mal. A morte de Cristo foi o prelúdio da ressurreição. Ele morreu para nos dar vida e ressuscitou, nos dando esperança. E tudo isso depende de nossa fé. Tudo isso depende de nós acreditarmos. Tem gente que prefere não acreditar na ressurreição de Cristo e não viver. Mas Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21 diz o seguinte: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Você precisa crer na ressurreição. Você precisa acreditar no mistério da ressurreição, naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus faz por nós. E aqueles que estão em Cristo não precisam temer a morte. Eu posso morrer aqui hoje, posso dar um piripaque aqui, aliás, meu sonho. Tá pregando e morrer, puf. Já pensou que coisa boa? Mas não agora, né? Na hora certa, quando eu tiver com 123, 124 anos por aí.
né? Aí, irmãos, não chorem. Se vocês estiverem aqui, que muitos aqui vão antes de mim, eu sei disso. Não chorem. Você tá bom. Esse aí vai estar aqui para me ajudar. Não chorem, porque quando nós morremos nessa vida, nós acordamos nos braços de Cristo. E lá vamos viver por toda a eternidade. E encerrando, nós devemos falar sobre a ressurreição de Cristo em nossas abordagens, nas nossas ações missionárias, porque além de ser uma verdade bíblica, como falamos, além de ser compartilhada e revelada por profetas do Antigo e do Novo Testamento, além de ser real para os apóstolos, além daquilo que nos é revelado pelo seu conteúdo, ela também nos traz alívio em seus resultados. Saber da ressurreição de Cristo é não ter medo da morte. Saber da ressurreição de Cristo é não ter medo da eternidade. Saber da ressurreição de Cristo é não ter medo do diabo. É entender que Jesus Cristo cumpriu na íntegra o projeto de Deus para que nós fôssemos felizes. Na Páscoa, nós lembramos exatamente isso. Lembramos a ressurreição de Cristo. Um momento muito especial. Ah, como eu queria ter visto a Cristo, ter sido um daqueles 500 que é narrado lá por Paulo aos Coríntios, ter sido um daqueles apóstolos ou discípulos que estavam próximos dele. Eu não estava lá, eu não presenciei o Cristo ressurreto ali em carne e osso mesmo. Ele falou, ó, pode botar o dedo aqui para ver se não sou eu. Aqui, ó, bota o dedo aqui, bota a mão aqui para ver o lugar que eu fui furado. Mas por outro lado eu sou feliz da vinda, porque eu sei que Ele está aqui agora conosco. Cristo vivo, ressurreto. Como eu falei, nós não precisamos sentir arrepio, não precisa de gritaria, não precisa de nada disso para poder saber que Cristo está aqui. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. E fé é exatamente isso. É crer nas coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Eu não vejo Cristo aqui agora. Eu não vejo o Espírito Santo aqui agora. Mas eu sei que eles estão aqui no meio de nós. Eu sei que o Espírito Santo se move no meio de nós. E nessa noite maravilhosa de Páscoa, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora.